Todas as noites, não importa o clima, algo caminha pelas nossas ruas, assobiando baixinho. Você pode ouvi-lo se estiver na sala ou na cozinha, quando ele estiver passando. E sempre começa exatamente às 3h03. O som é fraco no início, algum lugar perto das casas dos Cássios. Estamos no meio da rua, então o assobiador passa por nós antes de desaparecer na direção do beco, sem saída. Quando eu era mais novo, minha irmã e eu íamos esgueirar na cozinha algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam disso, e nós estaríamos encrencados se formos encontrados lá fora, mas nunca foram muito duros conosco, já que sempre seguimos a única regra: não tente olhar para o que está assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Eu moro aqui desde os 6 anos e adoro isso. As casas são pequenas, mas bem conservadas, jardas de bom tamanho, muitos lugares para passear. Há muitas outras crianças aqui também. Eu completei 13 anos em outubro. Nós crescemos juntos e sempre brincávamos no beco, sem saída, ou passeávamos de varanda em varanda no verão. Este era um bom lugar para se crescer. Só preciso de 2 coisas por aqui: a coisa assobiando à noite e sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, eu não consegui ouvi-lo do meu quarto. Mas mamãe e papai não gostam de falar sobre isso. Então parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. Ele tem sotaque desde que se mudou para os Estados Unidos, quando criança. A família dele, meus avós, é das ilhas. É assim que eles chamam meu pai. A única vez que ele não fica calmo é se o assobiador aparece. Ele fala pouco, mais rápido, então os olhos se movem mais rápido. E ele nos diz para não pensar muito sobre isso. E sempre nos lembra da única regra, a grande regra: não tente olhar para o assobiador quando ele passar. Não que pudéssemos olhar, mesmo se quiséssemos. Veja, existem persianas no interior de todas as janelas, pedaços grossos de lona pesado que se abrem da parte superior e travam até a parte inferior da moldura da janela. Cada trava tem uma pequena trava, aproximadamente do tamanho do que você encontraria em um diário. Meu pai trancava as persianas todas as noites antes de irmos dormir. Mantinha a chave no seu quarto. Minha mãe, eu não sei o que ela pensa sobre isso. Eu a vi na sala antes das 3h03, quando o som começa. Eu poderia vê-la se abrisse a minha porta apenas 1 polegada para espiar. Ela não fica lá com frequência, pelo menos não que eu saiba. Mas 1 ou 2 vezes por mês eu acho que ela fica sentada no nosso sofá grande, apenas para ouvi-lo. O assobiador tem a mesma música todas as noites. É alegre. Lembra como eu disse que existem 2 coisas estranhas sobre onde eu moro? Bem, além do nosso assobiador noturno, todo mundo no bairro tem muita sorte. É difícil de explicar, e papai também não gosta que falamos sobre essa parte. Mas coisas boas parecem acontecer muito com as pessoas por aqui. Geralmente são pequenas coisas: ganhar um concurso de rádio, ou conseguir uma promoção inesperada no trabalho, ou encontrar alguma ponta de flecha enterrada no quintal. Você sabe, do tipo autêntico que vale muito dinheiro. O tempo está bom e não há crime, e o jardim de todos floresce muito mais no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos. Ouvi minha mãe dizer sobre viver aqui, mas a principal razão pela qual ficamos aqui, porque nós mudamos para cá, em primeiro lugar, foi a minha irmã Lola. Ela nasceu muito doente, com algo nos pulmões. Não podia nem trazer ela para casa quando ela nasceu, apenas visitá-la no hospital. Ela era tão pequena, eu me lembro, pequena mesmo, em comparação com os outros bebês. Uma máquina tinha que respirar por ela. Nós nos mudamos para nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital. Assim que nós mudamos, Lola começou a melhorar. Os médicos não conseguiram descobrir
Eles atribuíram o que quer que estivéssemos fazendo, mas todos podiam dizer que eles estavam confusos. Meus pais sabiam, até eu sabia porque Lola estava melhorando. Era apenas mais uma das milhares de bênçãos que recebemos por viver em nosso bairro. É por isso que ficamos nesse lugar, mesmo depois de nossos pequenos milagres que acontecem por aqui todos os dias. E de vez em quando alguma coisa ruim acontece. Mas ele só acontece se você procurar o assobiador. Veja, nosso bairro tem um comitê de boas-vindas. Eles aparecem com caçarolas de macarrão e uma cesta de presente e uma pasta de papel pardo. Sempre que alguém se muda, eles são muito amigáveis. 4 pessoas apareceram quando nós mudamos há 7 anos. O comitê conversou um pouco, me deu uma barra de sneak e revezaram segurando Lula. Foi sua primeira semana fora do hospital, então eles foram extremamente cuidadosos. Então, o comitê pediu para falar com meus pais em particular. Então fui enviado para o meu quarto, onde ainda consegui ouvir quase todas as palavras. O comitê de boas-vindas contou ao meu pai o quão bom o bairro era. Realmente decepcionante. Difícil de explicar. Então contaram aos meus pais o assobio. Ainda mais difícil de explicar o que acontecia todas as madrugadas, às 3h03, e terminava às 3h05. O comitê avisou meus pais que o assobio era silencioso. Nunca iria nos prejudicar ou nos machucar, desde que não procurássemos saber quem que estava emitindo o som. Nessa parte, eu empurrei meus ouvidos na porta, tentando ouvi-lo. A sorte mudava drasticamente para aqueles que procuravam um assobiador. Às vezes, drasticamente. Uma nuvem negra pairava sobre qualquer um que olhasse. Qualquer coisa que pudesse dar errado, daria. O envelope de papel pardo que o comitê trouxe continha recortes de jornais, histórias sobre acidentes de carro, vidas arruinadas, morte em público e acidentes estranhos. Nem todo mundo morre, ouvi o chefe de comitê dizer ao meu pai, mas a vida acaba com eles. Mesmo que eles vivam, nunca mais haverá luz neles, nem na presença. Eu poderia dizer que minha mãe não estava levando isso a sério. Ela ficava perguntando se isso era alguma brincadeira que eles contavam aos novos vizinhos. Em dado momento, minha mãe ficou com raiva e acusou o comitê de tentar assustá-lo para fora da nova vizinhança. Perguntou se eles eram racistas por causa do meu pai ser da Zília. Meu pai acalmou ela. Disse que ele achava que os vizinhos estavam sendo sinceros e que estavam apenas tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo esse tipo de história de sua mãe e sabia que havia coisas estranhas entre nós. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e outras ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê saiu, meu pai foi à loja de ferramentas, comprou cortinas de lona, as travas e fechaduras e instalou em todas as janelas da casa depois do jantar. Naquela primeira noite em nossa nova casa, saí do meu quarto às 3 da manhã, apenas para encontrar meu pai acordado sentado no sofá da sala, segurando a minha irmãzinha. Meu pai levantou o dedo em um movimento e bateu no sofá para me sentar ao lado dele. Eu sentei e esperamos. Exatamente às 3h03 ouvimos o assobiador. Ele veio e foi exatamente como nossos vizinhos disseram. O assobio volta a cada noite e nunca olhamos, apenas desfrutamos das milhares de pequenas bênçãos todos os dias. Lola respira sozinha e cresceu se tornando uma garota forte e inteligente. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas. Não temos novos vizinhos frequentemente. Por que alguém iria querer sair daqui? Mas quando uma família se muda, meu pai e o comitê trazem caçarola de macarrão, uma cesta de presente e a pasta de papel pardo. Eu sempre posso dizer pelo olhar do rosto de meu pai
quando ele volta, se a família levou o comitê a sério ou se estaríamos recebendo novos vizinhos em breve. Há pouco tempo, uma família se mudou diretamente ao nosso lado. A dona anterior, Madit, faleceu aos 105 anos. Ela viveu bem em sua longa vida. Nossos novos vizinhos pareciam se encaixar muito bem. Eles acreditaram no comitê de boas-vindas. Seguiam o conselho de meu pai sobre as persianas, já que eles tinham um filho pequeno. Quaisquer que fossem os recortes de jornais naquele envelope de papel pardo, qualquer evidência que meu pai nunca me deixou ver, mas imagino que deve ter sido muito convincente, desde que nossos vizinhos se deram bem, sem problemas, durante o primeiro mês. Uma noite, quando nossos vizinhos tiveram que deixar a cidade, eles enviaram seu filho Holden para ficar conosco. Ele tinha 12 anos, um ano abaixo de mim, na escola. Eu não o conhecia muito bem antes daquela noite, mas assim que seus pais o deixaram depois do jantar, percebi que seria um momento ruim. Você sabe quem está sempre lá fora, assobiando todas as madrugadas? Holden perguntou, no momento em que os adultos deixaram a sala. Nós três estávamos sentados na sala, vendo algum filme da Disney, na televisão. Minha irmã e eu trocamos um olhar. Nós não falamos sobre isso, eu disse. Eu acho que é aquele esquisito que mora na grande casa amarela, na esquina, disse Holden. Senhor Torres? Minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é muito legal. Holden encolheu os ombros. Então deve ser um assassino ou um psicopata. Lula ficou tensa. Nós não falamos sobre isso, eu repeti. Vamos no meu quarto jogar Nintendo. Passamos as próximas horas jogando, comendo pipoca e depois assistindo filme. Uma festa do pijama, típica. Mas eu pude ver que Holden estava ficando nervoso. Depois que meus pais nos desejaram boa noite, trancaram as persianas e foram para a cama, Holden levantou-se do saco de dormir, caminhou até onde Lula e eu estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Está quase na hora. Como a maioria das festas do pijama, ignoramos convincentemente qualquer sugestão da hora de dormir. Fiquei chocado ao ver que ele estava certo. Era quase 3 da manhã. Suspirei. Nós não... Veja, eu não posso. Eu não posso tentar olhar, porque meu pai fecha as cortinas todas as noites e esconde a chave. Continuou ele me ignorando. O mesmo acontece com nosso pai, disse Lula. Não, respondeu Holden. Ele não esconde a chave. Você viu ele fazer isso, eu disse, um pouco mais afiado do que eu pretendia parecer. Holden sorriu. Seu pai tranca as cortinas, sim, mas ele não esconde a chave. Eles a mantêm no chaveiro normal. Então? Eu perguntei preocupado. Já sabia que ele diria a seguir, porque eu tinha notado que meu pai não se incomodava de esconder a chave depois de todos esses anos, porque ele sabia que nós levamos isso a sério. Então, depois que seu pai trancou, antes deles irem para a cama, eu fui ao banheiro. E talvez no meio do caminho eu possa ter entrado no quarto deles e ter visto a chave do seu pai na mesinha de cabeceira. E talvez eu possa ter pego emprestado uma das chaves. Lula e eu nos olhamos, e seu sorriso só aumentou. Você está mentindo, eu disse. Holden encolheu os ombros. Você pode verificar se quiser. Apenas abra a porta e veja. Você verá o chaveiro dele ali mesmo, na mesa de cabeceira. Fiquem aqui, eu disse aos dois. Não faça nenhum barulho. Corri para o quarto de meus pais, mas hesitei na porta. Se Holden não tivesse mentindo, meu pai ficaria bravo. Além de zangado, eu estava com medo de pensar nisso. Mas mais medo de uma janela aberta. Abri a porta, apenas 1 centímetro, e olhei para dentro. Estava escuro demais para ver. Respirando fundo, entrei no quarto. 2 passos no escuro e eu congelei. O assobio começou. Eu podia ouvir claramente do quarto dos meus pais. Eu nunca percebi.
mas eles devem ter ouvido o som todas as noites desde que nós mudamos para cá. Eles nunca nos disseram isso. Acho que eu não conseguiria dormir com isso. Eu fiquei lá, ouvindo o assobio se aproximar, sem saber se deveria acender a luz ou chamar meu pai. Um som suave da sala me trouxe de volta à realidade. Lula, eu gritei correndo para fora do quarto dos meus pais. Holden e Lola estavam de pé, perto da porta da frente, ao lado de uma janela. Holden não estava mentindo. Eu podia vê-lo mexendo nas fechaduras de 2 persianas. E eu vi um clique. Ele tinha destrancado. Holden soltou uma risada rápida. Lola ficou ao lado dele, curvada com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava ao lado de fora de nossa casa agora. Eu acho que fiz algum som. Não lembro se gritei. O tempo parecia congelar. Ponteiros de relógio pregados no rosto. Mas eu me vi em movimento. Não sou rápido. Nunca fui atlético. De alguma forma, porém, cobriu o espaço entre eu e Lula. Em um momento, meus olhos estavam fixos nela. Mas ouvi o Holden puxar as cortinas para baixo, para que elas pudessem se soltar. Ouvi o estalo começando a aumentar. Ouvi o assobio do outro lado da minha janela. Mas eu tinha meus braços em volta de Lola e a virei para que ela ficasse de costas para a janela. Ao mesmo tempo, fechei os olhos com força. A cortina se abriu. O assobio parou. Eu senti Lola tremendo nos meus braços. Não olhe, ok? Eu disse a ela. Não se vire. Estávamos posicionados de modo que ela estava voltada para o corredor. Eu estava na frente da janela. Meus olhos ainda estavam fechados. Eu a senti acenar nos meus ombros. Estendi as mãos com o braço livre e tentei alcançar Holden. Minha mão roçou o seu braço e estava tremendo, pior do que Lola. Holden? Eu perguntei. Apenas silêncio. Passei por ele e cuidadosamente senti a janela. Com os olhos ainda fechados, meu corpo estava frio contra as pontas dos meus dedos, mais frio do que deveria estar. Para aquela época do ano, movi minha mão pela janela procurando a corda. Começou a ficar mais quente e à medida que eu chegava havia um zumbido suave, retornando na ponta dos meus dedos. Tentei não pensar no que poderia estar do outro lado da janela. Por fim, toquei a corda e fechei as cortinas. Eu abri meus olhos na fraca luz que vazava das cortinas. Pude ver Holden, pálido e pequeno, olhando ainda para a janela fechada. Holden? Perguntei novamente. Ele se virou para mim e gritou. Tudo se tornou uma onda de movimento. As luzes piscaram no corredor, depois na sala de estar. Os passos dos meus pais bateram no chão de madeira. Não me virei para olhá-los. Meus olhos estavam colados no Holden. O que aconteceu? Meu pai perguntou, através de mim. Consegui me afastar de Holden e olhar para trás. Ele olhou lá fora. Eu nunca tinha visto meu pai assustado antes, mas vi naquela noite, naquele momento, um terror velho e feio costurado no rosto dele. Apenas Holden? Ele murmurou para mim. Eu acenei que sim. Meu pai soltou um suspiro. Ele parecia tão aliviado que eu quase esperava que ele aplaudisse. Mas então ele se virou para Holden e o rosto do meu pai mudou. Eu me perguntei se ele se sentia mal por se sentir bem por Holden ser o único que viu. Então houve uma batida na porta. Todos nós congelamos. Holden choramingou. Fique em silêncio, minha mãe disse. Ela ficou no limiar do corredor. Eu sempre pensei que ela era cética e apenas murmurou meu pai sobre as janelas e o assobiador, mas naquela noite todos nós éramos crentes. Percebi que meus pais trouxeram tacos de beisebol, que deveriam estar no quarto deles. A batida veio novamente, um pouco mais alta dessa vez. Por favor, não abra a porta, Holden sussurrou. Meu pai foi até ele e o abraçou de perto. Não vamos, meu pai prometeu, ainda segurando seu bastão. Nada vai entrar aqui esta noite. Chame a polícia, minha mãe sussurrou para o meu pai. As batidas pararam instantaneamente. Meu pai olhou por cima do ombro para nós. Você acha que
ele foi cortado por uma batida frenética que resultou em uma forma educada. Polícia, alguém disse do outro lado da porta. A voz de fora soou exatamente como minha mãe, como um papagaio repetindo as palavras de volta para ela. Polícia, chame a polícia! Polícia, polícia! Minha mãe nos puxou para mais perto. Polícia, 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 polícia! Por favor, pare! Eu não acho que ligar para eles vai ajudar, disse meu pai. Como saberemos quando eles estarão na porta? A batida voltou mais forte do que antes. A porta tremeu. Então parou. Depois de um longo momento, ouvi as batidas novamente, mas estava sendo na porta dos fundos. Todos nós viramos para a porta do fundo, mas as batidas retornaram imediatamente para a porta da frente. Fortes barulhos na porta do fundo e da frente ao mesmo tempo. Golpes grandes e pesados, como uma marreta. Então algo começou a bater nas janelas. Depois das paredes. Era como se estivéssemos vivendo dentro de um tambor, com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou éramos uma tartaruga e algo estava tentando nos arrancar de nossa concha. Pare! Holden gritou. As batidas pararam. Eu não vou contar, disse Holden olhando para a porta. Prometo não contar a ninguém o que eu vi. Por favor, apenas vá embora. Esperamos quase um minuto. Então, nós ouvimos um toque suave vindo das janelas que Holden tinha aberto. Holden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro assistindo sua forca sendo construída do lado de fora da cela. Meu pai o segurou, escovou seus cabelos, mas nunca mentiu para ele, nunca disse que as coisas ficariam bem. As batidas das janelas continuaram pelo resto da noite, mas nós nos amontoamos na sala, por não saber quanto tempo. Eventualmente, minha mãe tentou levar as crianças para o meu quarto, enquanto meu pai ficava de olho na porta. Mas no segundo em que entramos no meu quarto, as batidas voltaram, tão alto que era impossível ignorar. Eu estava com medo que a porta não aguentasse. Voltamos à sala de estar, e as batidas pararam. Apenas o suave toque na janela permaneceu. Nenhum de nós dormiu naquela noite. As batidas voltou por volta das 7 horas. É nessa hora que o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas antes de meu pai abrir as cortinas de uma janela. Ele nos fez voltar para o quarto dos meus pais primeiro. E eu vi abrir a porta e voltar. Está tudo bem, ele nos disse. Acabou. Os pais de Holden voltaram na hora do almoço. Minha mãe e meu pai levaram o Holden até a casa dele e todos ficaram lá por algum tempo. Lola e eu assistimos pela janela. Ela ficou comigo o dia inteiro do meu lado, às vezes segurando a minha mão. Quando meus pais voltaram, pareciam sombrios, mas não nos contaram o que disseram à família de Holden. Era um domingo, então todos passamos o dia inteiro junto. Pedimos pizza e assistimos filmes. Naquela noite, todos dormiram no meu quarto. Lola e minha mãe na cama comigo e meu pai em uma cadeira que ele havia puxado. Não houve batida naquela noite, ou nenhuma noite desde então. Não vimos muito Holden ou os pais deles durante o resto da semana. Mas na quinta-feira tinha um caminhão de mudança na garagem. Lola e eu assistimos a mudança depois de uma tarde de escola. O que mais me perturba foi o quão cansado Holden e seus pais pareciam. Todos os três tinham a mesma palidez, boca sombria e olhos sem luz. Mesmo do outro lado da rua, eu podia dizer que algo estava muito errado. Holden e sua família se mudaram antes do pôr do sol. Lembro-me de que o comitê de boas-vindas disse aos meus pais quando nós nos mudamos: nem todo mundo que olha o assobiador morre, mas mesmo que vivam, a luz sai da vida deles para o resto de sua vida. E é cheio de infortúnios, 1 milhão de pequenas tragédias. Acho que os pais de Holden devem ter olhado para confortá-lo. Observo Lola feliz, jovem e viva, e me pergunto se eu tivesse sido mais lento, se ela olhasse para a janela naquela noite, eu também teria olhado para confortá-la? Compartilhar esse fardo? Fico feliz por não precisar descobrir. Faz 2 meses desde a noite que Holden ficou aqui. Ainda moramos naquela casa, naquele bairro. Ainda ouvimos nosso assobiador passar todas as noites.
As bênçãos, a sorte, as coisas boas daqui são demais para deixar esse lugar. Mas somos cuidadosos. Não chamamos mais amigos para passar a noite aqui. E meu pai esconde muito bem a chave das persianas. Não que eu tenha interesse em procurar. Algumas coisas você não precisa saber e nem ver.